Muito boa tarde, pessoal. Nós estamos falando ao vivo aqui de Brasília, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro entra no Rolls Royce presidencial e vai iniciar o seu trajeto até o Congresso Nacional. Estamos transmitindo ao vivo. Você pode curtir, compartilhar. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Braga, sou de Muriaé, Minas Gerais. Estou em Brasília para essa cobertura e vamos trazer a vocês todas as informações que a gente tiver aqui de Brasília. Bolsonaro em carro aberto nesse momento, está desfilando a partir da Catedral e vai então em direção ao Congresso Nacional. E você tem aí a nossa visão panorâmica. Foi o melhor ângulo possível que conseguimos para fazer a nossa cobertura. E temos aí várias pessoas que estão conosco, posicionadas inclusive no meio da multidão, e que vão trazer informações na medida em que for possível o sinal de internet, o acesso da internet, para trazer para a gente o clima lá do meio do povo na esplanada dos ministérios. Bolsonaro nesse momento já desfila em carro aberto a partir da Catedral e vai em direção ao Congresso Nacional no Rolls Royce presidencial com todo o comboio. Muita emoção em Brasília, o tempo é fechado, mas não chove nesse momento aqui em Brasília. E várias pessoas podem a qualquer momento entrar com imagens ou com áudio vindo lá do meio da multidão, e a gente vai colocar aqui para você. Quero pedir a todos que puderem, já temos aí áudios, vamos ouvir então áudios de pessoas que estão diretamente lá do local.
transmissão aí. Depois de muita tensão, sem saber o que ia fazer, Jair Bolsonaro ali decide desfilar no carro aberto. Beleza, beleza. A primeira participação do Luan, nosso correspondente, está conosco então também nessa participação. Um abraço para o Luan, dando retaguarda na nossa transmissão. Pois bem, Bolsonaro acenando, ele ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, e está nesse momento desfilando em carro aberto em direção ao Congresso Nacional. Você pode curtir, compartilhar e participar, inclusive, da nossa live. Grande movimentação de público, esplanada com muitas pessoas. A impressão que dá é que a chuva que ameaçou cair com alguma força na cidade de Brasília acabou por afugentar um pouco o volume de pessoas presentes na esplanada dos ministérios. Mas Bolsonaro segue nesse momento no Rolls Royce em direção ao Congresso Nacional e nós vamos acompanhar ininterruptamente toda a cerimônia de posse que vai acontecer nesta tarde aqui na cidade de Brasília, com imagens ao vivo, agradecendo ao Hotel Samoritz, que permitiu que nós fizéssemos a nossa cobertura a partir da sua posição, trazendo para vocês todas as notícias e todos os acontecimentos que vierem acontecendo aqui em Brasília. Temperatura em Brasília da ordem de 26 graus. Muita chuva estava ameaçando acontecer, mas no final não aconteceu. E nesse momento o cortejo já vai chegando próximo. E dentro em breve nós vamos trazer para vocês também imagens geradas via notebook Nós temos notícias de que houve um pequeno incidente com um cavalo da cavalaria, mas que não vai atrapalhar absolutamente nada a programação. Bolsonaro, então, no carro aberto, vai desfilando nesse momento com os dragões da Independência, a primeira-dama ao seu lado, ovacionado pela multidão que toma conta nesse momento de todo o ponto até no momento ali do Congresso Nacional. E você pode curtir e compartilhar a nossa live à vontade. Nós continuamos aguardando, inclusive, na possibilidade de pessoas entrarem ao vivo, direto lá da Praça dos Três Poderes, estarão participando da nossa live. À vontade. Um abraço a todas as pessoas das Watch Parties que estão conosco. Você pode curtir, compartilhar à vontade a nossa transmissão. Já se aproximando do Congresso Nacional. E quando ele entrar no Congresso Nacional, nós vamos reposicionar a nossa câmera. Pega o tripé pequeno para mim. Para continuar acompanhando os fatos que vão acontecer lá dentro do Congresso Nacional, nós também estaremos acompanhando via transmissão televisiva.
Você curte, compartilha a nossa transmissão, pode me fazer perguntas aqui, fica à vontade para participar comigo. Vamos tentar trazer para você. Um abraço para Isael Pucci. Portugal, Brasil e o resto do mundo viverão o Império. Mergulhamos todos no Império. Se eu fosse a Mary Poppins, ensinava Kung Fu aos meus não sei mais o que, tal e coisa e tal. Muito grande a sua mensagem. Muito obrigado pela participação. Mas você escreveu uma verdadeira Bíblia aqui, minha cara Isabel. Não dá para ler isso tudo. Obrigado pela participação. Feliz Ano Novo para você. E pode continuar curtindo e compartilhando à vontade a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação. Você vai chegar para trás um pouquinho. Jair Bolsonaro, nesse momento, passando em frente ao Congresso Nacional. E nós vamos, então, fazer a troca da câmera, da posição das câmeras, para acompanhar o que vai acontecer lá dentro do Congresso, sem interromper a transmissão. Vai ficar aí, vai dar uma mexidinha aí na transmissão, pessoal, mas é porque eu não vou, naturalmente, interromper para poder fazer essa transição de imagem, tá? Vamos lá. Jair Bolsonaro chegando então no Congresso Nacional, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Você vai curtindo e compartilhando. Participação da companheira Isabela, direto lá da Esplanada. Aí, pessoal, eu tô aqui no início da Esplanada, aqui já na primeira barreira. O Bolsonaro já passou. Nesse momento ele já deve estar entrando no Congresso. E ainda tem muita gente chegando ainda aqui na Esplanada. Muita gente chegando, um formigueiro chegando. Eu vou tirar umas fotos e vou mandar para vocês agora, desse momento. Tá aí Jair Bolsonaro, então, chegando ao Congresso Nacional, sendo recebido pelo senador Eunício Oliveira. E nós vamos, então, continuar acompanhando direto toda a participação do povo brasileiro nesse momento histórico para o nosso país. Jair Bolsonaro chegando e entrando no Congresso Nacional, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Primeira-dama Michele Bolsonaro. Acaba de subir a... Chegando então ao Congresso Nacional.
Entrando então no Congresso Nacional, vai ao plenário da Câmara dos Deputados para... A pessoa não entende, está ocupada aqui, quer conversar com você, quer falar o tempo todo. Que saco isso, porra. Ao final da cerimônia dentro do Congresso, preciso, pega o seu telefone, entra no YouTube, Rede Record Transmissão, para a gente colocar, sonorizar aqui a fala dele lá. Bota seu telefone no YouTube para mim. Não, é rápido, é coisa rápida. Não vai ficar o tempo todo. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, inclusive, o discurso do Jair Bolsonaro, diretamente do Congresso Nacional. Vamos ouvir o seu juramento. Bolsonaro, que nesse momento vai chegando à mesa. E o discurso de Bolsonaro nós vamos ouvir na íntegra aqui na nossa transmissão, dentro de mais alguns instantes. Pode soltar aí. Falou que não quer. Jair Bolsonaro, então, mostrando toda a felicidade por estar nesse momento assumindo a presidência do Brasil, já se preparando ali para o seu discurso. Enquanto nenhum incidente foi registrado, a não ser aí o pequeno acidente com o cavalo da cavalaria, que não atrapalhou em absolutamente nada. E há um clima de descontração bastante grande, tanto o presidente quanto o vice-presidente, também bastante descontraído nesse momento. Quando tudo sendo preparado para a ouvida do hino nacional e o início da cerimônia no Congresso Nacional. Vamos ter aí a assinatura do termo de posse. Vamos então acompanhar toda a cerimônia, que nesse momento você está vendo por imagem captada de vídeo, e ao final voltaremos com a imagem aqui da Praça dos Três Poderes, que é de fato uma imagem sensacional. Os deputados instados pelo sinal a tomar seus lugares. Vamos então iniciando. Destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa:
compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso. Pare tudo o que você está fazendo, porque eu quero te ensinar uma maneira de você ganhar R$4.000 a mais por mês. Da República, doutora Raquel Dodge. Primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Hugo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Vai ser tocado então o hino nacional brasileiro. Pela banda dos Fuzileiros Navais.
Muito bem. E agora vai acontecer o juramento do Jair Messias Bolsonaro. Manter, defender, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são otorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Muito bem, temos novo presidente no Brasil. Está empossado Jair Messias Bolsonaro. A leitura do termo de posse vai acontecer agora. Congresso Nacional, deputado Jacobo procederá à leitura. E o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Muito bem, temos novo presidente no Brasil. Está empossado Jair Messias Bolsonaro. A leitura do termo de posse vai acontecer agora. Congresso Nacional, deputado Jacobo procederá à leitura. E o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Muito bem, temos novo presidente no Brasil. Está empossado Jair Messias Bolsonaro. Entendi por que isso voltou aqui.
ficou ruim. 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Pedindo desculpas a vocês aí pelo pequeno delay que está acontecendo entre o som e a imagem, mas é o melhor que nós conseguimos aqui para poder fazer essa transmissão, e pedindo a vocês que curtam e compartilhem a imagem, né? Daqui a pouquinho a saída do Bolsonaro em direção ao parlatório, e nós estaremos acompanhando toda essa movimentação, inclusive a movimentação da população na esplanada dos ministérios. Muita gente nesse momento se aglomerando e com muitas barreiras de segurança, realmente uma segurança impressionante que foi montada em Brasília para esse momento histórico que o Brasil está vivendo. Mandando um abraço aí para Rogéria Cordeiro, para o Bala de Prata, também para Simone. Um abraço a todos e vão curtindo e compartilhando a nossa live, porque afinal de contas todo o esforço sendo feito para que você possa ter aí uma visão um pouco diferente daquela que simplesmente a TV está trazendo para você, né? Nós estamos aqui em loco trazendo essas imagens, o som, tudo que a gente pode trazer de diferente para você através da internet. É um esforço grande que a gente gostaria realmente de compartilhar com vocês esse importante momento da vida brasileira. Desejando que o novo governo possa, de fato, trazer uma efetiva mudança para melhor na vida da população brasileira. As assinaturas vão acontecendo nesse momento, solenidades todas, e nós vamos acompanhando daqui. Você pode participar, pode me fazer perguntas aqui também, na medida em que eu tiver condições de responder, eu farei com todo prazer. As assinaturas estão acontecendo. O presidente do Supremo Tribunal Federal também assinando o termo de posse. O presidente vai falar nesse momento e nós vamos acompanhar a fala de Jair Messias Bolsonaro. Vamos acompanhar. Agora o presidente se levanta. É curtinho. Ele faz uma brincadeira ali, né? Ele diz é curtinho. Eu começo curtinho, aqui, disse ele. Tá.
ele não vai até a tribuna, né? Ele fica exatamente na mesa. Vai falar dali mesmo. No caso do Congresso, vamos acompanhar. Ministro Oliveira, senhoras e senhores, chefes de Estado, chefes de governo, vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida esposa Michele, daqui vizinha Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e ao mesmo tempo de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu aos chamados das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Tom legal. Daqui Tá parecendo em que você tá diante, atrás nos dele. pautaremos pela vontade não bochecha, soberana não. daqueles brasileiros que querem boas escolas,
capaz de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, e respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa, rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse foi então o discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, realizado dentro do Congresso Nacional.
encerrado com o bordão da sua campanha, que foi com toda certeza sambarcado por todos os que compuseram a sua equipe e os seus eleitores e de fato levaram Jair Bolsonaro à presidência da República. Fala nesse momento Eunício Oliveira. E nós vamos então, nesse momento, fazer aqui mais uma panorâmica de como se encontra nesse momento a esplanada dos ministérios. Na porta do Congresso Nacional, são muitas pessoas. Mais próximo lá do Congresso, a grama realmente sumiu, né? Muita gente se acotovelando lá nas proximidades do Congresso Nacional. E a gente então vai continuar acompanhando a solenidade no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho estará caminhando para a posse propriamente dita e posteriormente a ida até o parlatório para o primeiro pronunciamento ao povo brasileiro do presidente Jair Bolsonaro, já na condição de presidente empossado do Brasil. O Eunício Oliveira segue falando, cumprindo aí as formalidades, fazendo menção a nomes e mais nomes de pessoas. Vamos ouvir então um trecho aí da fala do Eunício Oliveira. Governadores de Estado, Superior Tribunal de Justiça, em nome do ministro João Otávio Noronha, cumprimento todos os ministros do STJ, Superior Tribunal Militar, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, em nome de quem cumprimento todos os ministros do STM e demais tribunais, presidente do TCU, ministro Zé Múcio Monteiro, em nome dele cumprimento todos os demais ministros do Tribunal de Contas da União, demais convidados, senhoras e senhores. O cara demorou 5 minutos só para saudar os demais convidados, é lamentável. Em um pleito democrático e legítimo, votaram na esperança. Essa esperança, representada pela vontade da maioria, espalhada pelo país e espalha a crença em melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que a democracia avança e se fortalece. Esperança e confiança que se renovaram em um pleito presidencial sob o qual não pairam dúvidas. A maioria do povo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, escolheu delegar-lhe a suprema honra de ser o líder máximo da nossa nação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a partir de agora, o futuro do nosso país estará em vossas mãos. Vossas excelências têm uma parcela especialmente relevante na responsabilidade de conduzir o país e a maior delas. Embora vivamos num regime federativo, com poderes independentes e harmônicos, é inegável que a presidência da República tem um simbolismo que a torna o centro maior das atenções e das reivindicações. Típico de um país presidencialista, em que a população tradicionalmente deposita em seu presidente a esperança de que ele tudo pode mudar. Mas os governantes dependem, em primeiro lugar, da nossa Constituição e das leis em vigor. Estão hoje, nesta mesa, os representantes máximos dos poderes de nossa nação.
E esses poderes, independentes, harmônicos, deverão trabalhar juntos pelo bem-estar do nosso querido país. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Sobre a Constituição e as leis que há pouco Vossa Excelência jurou defender, serão discutidas as eventuais mudanças legislativas necessárias com o Congresso e com a sociedade para resolver os desafios de um país que vive do chamado, aquilo que todos nós dizemos, o país chamado futuro. Vejo em Vossas Excelências a vontade e o patriotismo necessários para o exercício do contraditório e do diálogo, ferramentas das mais importantes na vida pública brasileira. Mesmo os melhores ideais ou as melhores ideias podem ser aperfeiçoadas. Saber divergir com argumentos sólidos enriquece a política e a vida. E é assim que crescemos e nos aprimoramos. Senhoras e senhores, é no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Ao eleger seu novo presidente da República, a população brasileira escolheu um cidadão que viveu e trabalhou por 7 mandatos como deputado federal nesse Congresso Nacional. Com a experiência de quem também vivenciou esta casa por mais de 20 anos, inclusive convivendo com Vossa Excelência por 12 anos nesse plenário da Câmara dos Deputados, tenho a profunda convicção de que o Congresso Nacional, não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Com trabalho, diálogo, paciência e perseverança, tenho certeza, Vossa Excelência triunfará como presidente de todos os brasileiros. Esse Congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse Congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês. O governo de Vossa Excelência certamente enfrentará um pouco menos de dificuldades, graças a importantes matérias aqui aprovadas para ajudar o Brasil a superar a grave crise pela qual passávamos. Em respeito à história dos fatos, peço-lhe licença, presidente Bolsonaro, mas não posso deixar de registrar a perseverança política e pessoal do ex-presidente Michel Temer. Foi em cooperação republicana com a Câmara dos Deputados, também presidida pelo presidente Rodrigo Maia, e com o Senado Federal que aprovamos, por exemplo, a PEC do teto de gastos, que tive a satisfação de relatar e que está sendo uma importante ferramenta para o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Há muito precisamos aplicar no Brasil a máxima de que o orçamento nacional deve ser equilibrado e as dívidas devem ser reduzidas. Como dizia Marco Túlio Cícero, filósofo romano, há 50 anos antes de Cristo. Tenho certeza, presidente Jair Bolsonaro, que Vossa Excelência estará recebendo um país com diversos ajustes feitos com a colaboração com este Congresso Nacional. Aqui nessa casa, aqui nesse Congresso, não houve pauta-bomba, nem deixou-se qualquer herança maldita. Houve, sim, muito trabalho para avançar na pauta que era necessária ao Brasil. Destaco as iniciativas na área da segurança pública e da microeconomia, que, conforme ressaltei nesse mesmo plenário há 11 meses atrás, foram a tônica do ano legislativo de 2018, como foi feito um destaque na campanha de Vossa Excelência, e é um reclamo urgente de toda a população brasileira. Muito mais haverá de ser feito nas áreas de segurança pública, microeconomia, saúde, educação, emprego, renda e equilíbrio fiscal.
mas Vossa Excelência não iniciará do zero esse grande esforço que o Brasil espera. A criação do Sistema Único de Segurança Pública nacionalizado, a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, os avanços na pauta econômica facilitarão o trabalho de Vossa Excelência, junto a outras iniciativas que eu tenho certeza Vossa Excelência governará e tomará todas as providências necessárias. Senhoras e senhores, neste Brasil plenamente democrático que construímos, a chancela do voto confere legitimidade aos eleitos para apresentarem as ideias centrais que vão gerar coesão. Desta cadeira que ocupo, é meu dever lembrar-lhes permanentemente, ter em mente que a política é a arte de produzir consenso entre as diferenças de opinião que a democracia pressupõe. Devemos garantir que as coletividades se manifestem no âmbito do parlamento, por exemplo. O plenário é soberano e foi respeitando essa ideia a Constituição e o regimento que conduzi estas casas do Senado e do Congresso Nacional. Nesse sentido, e aqui peço mais uma vez, venha para Vossa Excelência para um brevíssimo registro pessoal. Me aproximo do término do atual mandato de presidente e, como tal, na oportunidade que tive de servir a estas casas, ao meu querido Ceará e ao Brasil. Deixo aqui o registro da minha eterna gratidão ao povo do meu querido Ceará e a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que me acompanharam nessa tão honrosa quanto difícil missão. O grande patrimônio de um estadista é a sua capacidade de apontar caminhos, de convencer da justeza daqueles caminhos e assim unificar a população e fazê-la crer. Seja Vossa Excelência o melhor exemplo de conduta que teremos no Brasil, que pretenda exigir dos seus governados, pois as palavras perpetuam os fatos, mas só as ações constroem a história. Ou, como diria a máxima atribuída a Confúcio, o discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Que Deus ilumine. Que Deus ilumine o mandato de Vossa Excelência, que hoje se inicia, para que tanto Vossa Excelência, Presidente Bolsonaro, como Vossa Excelência Mourão, Vice-Presidente da República, governem em benefício não apenas de parcela da população, mas para o benefício de todo o povo brasileiro. Tenho certeza que Vossa Excelência assim procederá. Agradecendo a presença dos senhores chefe de Estado, chefe de governos e representantes de países amigos, das autoridades diplomáticas, eclesiásticas, civis e militares, bem como dos senhores ilustres convidados e todos os brasileiros que nos assistem nesse momento, que nos honram com a sua audiência. Eu quero agradecer as honrosas presenças de todos e declaro, sob as bênçãos de Deus, a presente sessão. Muito obrigado a todos. Tá aí o Eunício Oliveira querendo aparecer mais do que o Jair Bolsonaro, mas graças a Deus ele não conseguiu. E então a cerimônia vai prosseguir nesse momento. Bolsonaro visivelmente emocionado e as pessoas querendo ali ter um contato mais próximo com o presidente Bolsonaro. Tá aí, ó, a comprovação. O discurso do Eunício durou mais tempo do que o discurso do próprio Bolsonaro. Muito difícil, né? Irão para frente do Congresso nesse momento. Irão. O primeiro a ser cumprimentado foi justamente Benjamin Netanyahu, na saída da mesa do Congresso. Continua ali
as pessoas se aproximando do Bolsonaro, quebrando inclusive um pouco do protocolo da cerimônia, e vão se encaminhar para a frente do Congresso para a recepção de honras militares. Boa tarde a todos os que chegam agora através das watch parties, acompanhando a posse do presidente Jair Bolsonaro aqui direto de Brasília, nesse momento, com imagens capturadas das transmissões televisivas, mas vou dar aqui a vocês, assim que encerrar aqui a participação do Bolsonaro, quando não tivermos imagem do Bolsonaro, vou dar a vocês aqui uma panorâmica de Brasília. Nesse momento a gente está bem localizado, agradecendo inclusive ao Hotel St. Moritz, que nos permitiu fazer essa transmissão aqui do seu terraço, uma visão privilegiada de toda Brasília. São Pedro ajudou, ameaçou chover, mas graças a Deus não aconteceu. Momento em que Jair Bolsonaro deixa a mesa do Congresso Nacional e vai até o lado externo do Congresso para a continuidade da cerimônia de posse nesta tarde do dia 1º de janeiro de 2019. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Braga, sou de Belo Horizonte, moro em Muriaé. Podem curtir, compartilhar minha página, reiterando aí os agradecimentos a todos que estão acompanhando conosco essa cerimônia de posse. E dizer que estamos aí fazendo todo o esforço para levar até você uma visão alternativa da posse do presidente Jair Bolsonaro, naturalmente contando também com as imagens geradas pelas redes de TV e também com imagens exclusivas que estamos gerando aqui direto do saguão, da sacada do Hotel St. Moritz. Alguém querendo participar conosco? Sônia Pires está pedindo aprovação para participar conosco. Vamos ver se vai dar certo então.